Bom dia, gente. Dia 1º de julho de 2020, aula de História para o segundo ano do ensino médio do GPI Online, tá? Pessoal, a gente está encerrando, então, o conteúdo aí do segundo bimestre, né? A gente chegou até a Sociedade de Cafeicultura no Brasil da abolição e pós-abolição. A gente tentou fazer uma discussão do contexto da abolição, de como que isso foi, esse processo foi um processo meramente ilustrativo, não houve mudanças estruturais na sociedade brasileira, e isso resultou na manutenção do racismo, não só a manutenção, mas a criação de estruturas que mantiveram essa sociedade ainda com uma herança escravista e, consequentemente, alimentando e nutrindo sentimentos racistas, criando, então, o mito no Brasil da chamada democracia racial. A abolição não foi uma luta, né? Não foi algo conquistado, e sim foi algo acertado, mas por pressões, mais por conta de um conflito entre o chamado império de um país só do Brasil com suas elites agrárias, né? Essas elites agrárias se voltando para um projeto de república, virando as costas, então, assim, para o Império Brasileiro. Fora, externamente, havia uma pressão da Inglaterra, por conta da proximidade do Brasil, desde a vinda da família real portuguesa. Apesar da gente já ter trabalhado, é importante levantar algumas questões como essa. E para terminar, de fato, aí o conteúdo do segundo bimestre, a nossa referência teórica, o nosso livro, ele traz uma discussão extremamente atual e, assim, com um material riquíssimo em informações, que é a formação dos latifúndios no Brasil, que são as grandes propriedades de terras, como que essas terras foram parar nas mãos das pessoas que hoje detêm a grande parte das terras férteis no Brasil, de como que a sociedade encara essa realidade, né? Como que esse latifúndio ele se constituiu e de como que ele é questionado na história do tempo presente e de como que isso influencia na formação política e econômica do Brasil. Quem se deu o trabalho aí de pelo menos olhar o material sobre latifúndio no livro, vai perceber que o autor, né, segue a linha de relacionar o latifúndio ao processo da divisão do Brasil colonial no início pelas capitanias hereditárias, né? O que foram as capitanias? As capitanias foram uma forma que Portugal encontrou para tentar ocupar a terra, né, com famílias de nobres decadentes portugueses que vieram para o Brasil. Agora, tem um dado muito legal, e isso aí, depois eu vou até melhorar essa luz aqui para ver se depois eu compartilho esse vídeo. Tem um dado muito legal relacionado às capitanias e essa propriedade da terra nesse período. Quem estiver aí heroicamente me acompanhando aqui no Meet ao vivo, no segundo ano, se puder me ajudar, eu não sei se o livro faz referência aos cristãos novos. Isso é um dado muito importante na formação dos latifúndios no Brasil. Quem são os cristãos novos, gente? São os judeus que eram perseguidos na Europa, principalmente em Portugal,
e na Espanha por carregarem uma chamada herança maldita da relação dos judeus com a crucificação de Jesus. Havia, então, um antissemitismo na Europa, alimentado pela igreja, mas, na verdade, com razões econômicas, por conta da habilidade comercial que os judeus tinham. Essa habilidade comercial que os judeus tinham naturalmente os colocava numa condição econômica muito melhor do que todos os outros, fazendo com que as pessoas procurassem os judeus para contrair empréstimos, e muitos ficavam submissos a essa situação de dependência econômica dos judeus. Essa situação se agravou tanto em Portugal que o antissemitismo cristão, antes mesmo do antissemitismo nazista, que também era cristão, né? Era apoiado pelo catolicismo, pelo protestantismo de forma vergonhosa, mas esse antissemitismo é um antissemitismo baseado em, aparentemente, em conceitos religiosos, de que eles tinham traído Jesus e eles tinham entregue Jesus para os romanos, e eles eram traidores, não eram pessoas que poderia se confiar. Mas, na verdade, o que estava em jogo era a força econômica que os judeus tinham. Então, esse antissemitismo, ele vai crescer muito, principalmente depois da Reforma Protestante. Por quê? Depois da Reforma, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, ele vai se aperfeiçoar e vai buscar, sim, então, digamos, responsáveis, razões para tentar, digamos, estabilizar o momento. E aí os judeus é a bola da vez. O antissemitismo na Europa fez com que os judeus encontrassem formas para se proteger. Uma das formas foi os judeus fingirem que se convertiam ao catolicismo. Essa prática foi muito difundida entre os judeus. Só que os católicos e a cristandade católica via isso com uma certa desconfiança. Via isso, como eles conheciam os judeus, na cabeça deles os judeus eram muito malandros, eram muito astutos, eles pensavam assim, essa parada aí não é tão certa não, essa conversão ao catolicismo é meio fake. E aí, o judeu recém-convertido ao catolicismo era chamado de cristão novo em Portugal e marranos na Espanha. Mas o que importa para a gente são os cristãos novos de Portugal. E aí, esses cristãos novos, essas famílias, algumas delas, fugindo da perseguição em Portugal, vieram para o Brasil nesse período das capitanias hereditárias. Eles passaram a tentar administrar essas terras, né? Só que, como vocês já estudaram lá atrás, né, esse sistema de capitanias não deu certo, né? E durou um tempo, cumpriu um certo papel, mas não funcionou do jeito que foi planejado. Qual foi a principal consequência das capitanias, gente? Foi justamente a concentração de terras nas mãos de poucos. Imagine, gente, vocês já conhecem aí, né? A clássica divisão das capitanias hereditárias, né? As longas faixas de terras. Pô, se for, então me incomodando. As longas faixas de terras, que vocês já viram nos livros de história, tanto do sexto ano, como alguns outros, e até mesmo, eu não sei se tem aqui,
Mas essas capitanias, né, foram doadas, por isso são chamados donatários, e os donatários não tinham condições de administrar e cuidar dessas faixas de terras sozinhos. E vinham outras famílias para ajudar nessa missão. Essas outras famílias, em sua maioria, eram famílias de cristãos novos, judeus, que aparentemente se convertiam ao catolicismo. E tem uma outra expressão também usada para eles, são os chamados criptojudeus. São os chamados ou judeus ocultos. São três designações: cristãos novos, criptojudeus ou judeus ocultos. Eles eram judeus internamente, mas se mostravam católicos para fugir da perseguição e para driblar, então, assim, os preconceitos e driblar essa separação que havia entre os judeus e católicos. Então, até para eles se integrarem. Só que a questão é a seguinte: os cristãos novos, ou criptojudeus, ou judeus ocultos, eles mantinham a fé judaica, né? Eles queriam manter essa tradição, mesmo que se fosse internamente, e também não queriam se desligar de outros judeus ocultos. Como que eles faziam? Eles mudavam os nomes, gente, que eram de origem judaica, e tentavam aportuguesar os nomes deles, mas para que um judeu oculto identificasse o outro, eles usaram uma parada, eles usaram um artifício. Qual foi esse artifício? Todo cristão novo, todo cripto-judeu, todo judeu oculto, mudou o nome e colocou o nome de um animal no nome. Família leão, raposo, carneiro, cobra, coelho. Essas famílias foram as famílias que concentraram as terras aqui no Brasil, formando, então, os primeiros latifúndios. A gênese, a origem do início do problema latifundiário no Brasil está relacionado diretamente à vinda dos cristãos novos para o Brasil e como que essas famílias acabaram herdando esses títulos das capitanias hereditárias. Eles herdaram isso e foram passando de geração para geração sem produzir. Qual é o problema do latifúndio? O latifúndio não é uma questão só relacionada ao tamanho da propriedade. Ele é relacionado à questão da inércia e da falta de produtividade que a terra tem e da concentração de grandes faixas de terra nas mãos de poucas pessoas. Então, nós, no século XXI, ainda sofremos com um problema relacionado diretamente à estrutura colonial do Brasil do século XVI, cara. E questionar o latifúndio é ainda destruir bases da estrutura colonial do Brasil. Questionar a propriedade dessa terra por poucos no Brasil é ainda estar devendo para a sociedade brasileira resolver uma herança colonial. Ela não está relacionada à propriedade, não está relacionado ao conceito de propriedade privada, não é isso. Ela está relacionada diretamente a uma herança colonial que ainda persiste e está em nosso meio. A terra tem que ser para quem trabalha nela. A terra não tem que ser para quem herdou de uma estrutura colonial que foi feita para ser explorada. O rompimento político do Brasil independente de 1822 com Portugal destruiu todas as bases, ou melhor, deveria destruir todas as bases daquele Brasil colonial que ora foi constituído para servir Portugal.
Se tinha uma estrutura montada para isso antes de 1822, ela tinha que ser destruída depois de 1822 e não alimentada. Esse é o mundo ideal, é o mundo fantástico do Brasil, né? Não aconteceu isso. Não foi rompida. Pelo contrário, essas elites agrárias, latifundiárias, elas tomaram o poder com a República, com a ajuda do Exército, né? Aquele mesmo Exército que vai manter a unidade desse país a ferro e fogo, né? Massacrando o próprio povo. O Exército Brasileiro foi feito para massacrar o próprio povo e manter a unidade territorial. A gente viu isso nas revoltas regenciais, né? A gente viu isso. Essa estrutura de posse da terra, tomada dos nativos, distribuídas entre eles, ignora completamente essa existência de quem era dono da terra antes deles. Então, olha quanta coisa envolvida: etnocentrismo, eurocentrismo, racismo, catolicismo, preconceito, tudo isso legitimado por uma cristandade. A posse da terra vai estar relacionado diretamente à estrutura colonial, que deveria ser destruída. Mas o que aconteceu? Na verdade, ela foi sendo mantida. Essa estrutura colonial, ela sofreu uma transição da elite colonial para a elite econômica, que aparelhou a República e fez com que a República trabalhasse e servisse os interesses dessa elite que concentrava a terra. Então, não houve uma destruição da estrutura colonial. Houve uma substituição no poder de quem controlava essa estrutura. Antes era uma elite colonial, agora é uma elite agrária nacional. A terra passa a ser, então, desses que se alternaram no poder, ignorando quem trabalha e quem deveria ser dono dessa terra. Isso é uma das origens do latifúndio. A outra origem, gente, é a questão da grilagem. É uma questão mais moderna do latifúndio. De onde vem o termo grilagem? O termo grilagem vem da prática em que bandidos adulteravam ou criavam, né? Adulteravam e criavam documentos usando grilos para colocar dentro de livros atas para que os livros parecessem antigos. Se você pegar um grilo, digamos que você faça lá, contrate um cara que consiga fazer uma letra antiga, lá do século XVI. Aí ele pega um livro parecido com os livros da época e mandava o cara escrever. Não, porque a família Coelho, dona da Sesmaria, tal, passa para sua família a herança das terras ao sul de não sei da onde, para o leste de não sei da onde. Beleza, o cara conseguiu botar num livro. E botou a data lá do século XVII. Como que ele iria provar que isso é do século XVII? Se esse livro tivesse velho. Se você pegar um grilo e colocar dentro desse livro e deixar fechado por um tempo, num lugar seco, o grilo vai fazer com que todas essas páginas fiquem amareladas e desmanchando. Daí o termo grilagem. Eles falsificavam documentos com grilos para forjarem documentos antigos para dizer que eles herdaram. Mesmo assim, gente, mesmo assim, a prática da grilagem, ela só vai até as capitanias, ela não discute quem trabalha na terra, ela não discute quem deveria melhor trabalhar na terra. Ela discute o seguinte: não, eu sou de origem das famílias das capitanias, então eu tenho direito. Então, é um problema em cima de um outro problema grave. Então, você tem as origens das sesmarias e você tem as grilagens, compondo, então, um mecanismo de concentração das terras dentro desse modelo econômico do Brasil colônia, que era o plantation.
grandes propriedades de terra de monoculturas com mão de obra escrava. Esse era o sistema econômico do Brasil colônia, o plantation, baseado na grande propriedade de terra. E qual foi a forma que a sociedade buscou para pressionar, resolver esse problema da reforma agrária? Os movimentos rurais, os movimentos de trabalhadores rurais vão pressionar o poder público para redistribuir essa terra. Primeiro nasceu o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que passou a ocupar as terras ociosas para pressionar o governo a desapropriar e distribuir essa terra e assentar trabalhadores para que eles pudessem trabalhar. Ao contrário do que dizem, não é uma questão de tirar terras de alguém ou ocupar propriedades privadas. Essa é uma discussão muito grande. É uma questão de pressionar a sociedade a repensar a origem da concentração fundiária no Brasil. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mobilizou os trabalhadores que foram tirados o direito de trabalhar na terra para que essa terra fosse discutida e para que essa terra entrasse numa pauta que fosse a pauta da reforma agrária. Terra tem que ser para quem trabalha. Paralelo a isso, gente, o que a gente tem complicando esse quadro? É o chamado agronegócio. O agronegócio são grandes propriedades mecanizadas voltadas para a exportação. Esse agronegócio nasce a partir da herança daquelas famílias lá atrás que herdaram essa terra e passaram a produzir uma cultura. O modelo econômico da colônia era qual? Grandes propriedades de terras com uma cultura voltada para a exportação com mão de obra escrava. Quem herdou o plantation, gente? O agronegócio. O agronegócio hoje tem pelo menos 88 deputados federais para legislar. Na verdade, hoje o agronegócio tem um presidente legislando para eles. O atual governo já liberou mais de 550 agrotóxicos que eram produzidos antes desse governo. E que o agronegócio reivindicava junto aos outros governos que não liberavam. O atual governo liberou todas as legislações que restringia os transgênicos. E hoje o agronegócio tem, além de ter deputados, tem um governo federal legislando para eles. A legislação de proteção ambiental foi extremamente flexibilizada. Isso não sou eu quem estou falando, o ministro do Meio Ambiente falou em reunião ministerial, vamos aproveitar o corona para começar a flexibilizar as leis ambientais. Isso aqui está sendo gravado, tomara que alguém esteja assistindo, pais ou responsáveis, para que vocês possam entender que não é uma questão de falar contra um governo, é eu tentar mostrar para vocês que o que a gente está estudando é algo extremamente atual e a gente consegue fazer aquilo que eu propus para vocês em outras aulas, a praxis da história como ciência. E é isso que eu estou mostrando para vocês. O agronegócio do Brasil hoje é herança direta do sistema colonial. Qual era o sistema colonial econômico? Plantation. Grandes propriedades de terras monocultoras voltadas para exportação com mão de obra escrava. É isso que é o agronegócio hoje. Paralelo a isso, você tem o quê? Movimentos de trabalhadores rurais pressionando poderes, mostrando o seguinte, olha, essa terra aqui é ociosa, ela tem que ser desapropriada, ela tem que ser distribuída com os trabalhadores, e esses trabalhadores têm que estar assentados. O MST tem milhares de assentamentos pelo Brasil, e eles são referências na produção agroecológica, respeitando o meio ambiente. Agora,
Isso tudo, gente, talvez você não possa concordar por causa da sua orientação ideológica ou formação familiar, ou qualquer que seja, ou partidária. Mas você pode pesquisar e você pode comprovar nas várias legislações, inclusive no capítulo final que a gente está terminando esse livro. Tá? A legislação fundiária no Brasil, ela foi controlada por por essa gênese do agronegócio, que na verdade era o sistema de plantation ainda. Então, esse agronegócio, você pensa assim, mas o agronegócio, professor, gera divisas para o Brasil, é importante para o nosso país e gera impostos. A maioria do que é produzido pelo agronegócio é exportado. A gente bebe resto de suco de laranja. O bom é exportado. A gente bebe resto de pó de café. O café brasileiro bom é exportado. O agronegócio é voltado para o mercado externo. Tem coisa boa aqui, professor? Tem coisa boa, sim. Mas sabe quem mantém a agricultura boa para o Brasil? O pequeno e o médio produtor. O assentado é esse que produz para o Brasil. O grande produtor produz para o mercado externo. Tá? Então, a estrutura colonial econômica, ela criou as bases para que hoje surgisse o que vocês conhecem como agronegócio, que é uma das maiores forças políticas desse país e que se preocupa apenas com seus objetivos de lucrar e lucrar. Eles querem que você se dane, coma um alimento envenenado, cheio de agrotóxicos, liberado pelo presidente que trabalha para eles. Então, preste atenção. O que eu estou falando aqui é algo relacionado que a gente está estudando. A minha ciência é história e eu estou fazendo ciência. Se você não concorda com isso, eu não posso fazer nada, mas é um fato, é a verdade. É só você procurar a lista de agrotóxicos que foram liberados pelo atual governo. Se eu não me engano, já deve estar chegando em quase 500. Tá? Há pessoas que não concordam com os métodos dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra. Beleza, você pode concordar ou discordar, isso é uma questão democrática agora. O fato é, a reforma agrária foi colocada na pauta por conta do MST. Foi colocada em discussão por conta do MST. E todos os assentamentos do MST trabalham respeitando o meio ambiente, produzindo, e são referências na ONU, na FAO, que é o departamento da ONU para a alimentação. São referências no mundo inteiro. Então, acho que as pessoas têm que pesquisarem, né, de uma forma científica, de uma forma livre, para saber qual é a origem do problema fundiário do Brasil e de como que os latifúndios influenciaram e influenciam na atual economia brasileira. Para encerrar, um dos meus planos, né, presencialmente, era fazer vocês conhecerem um assentamento do MST em Duque de Caxias. Aqui em Caxias nós temos o assentamento Terra Prometida. Ele é fruto da luta dos trabalhadores rurais de Caxias e de Nova Iguaçu, que conseguiram desapropriar uma faixa de terra no 4º distrito, no Amapá, com a divisa com o Tinguá. O assentamento Terra Prometida tem uma produção baseada na agroecologia e hoje fornece alimentos não só para a cidade de Caxias, mas para todo mundo que procura alimentação livre de veneno e baseada na produção familiar e dos trabalhadores, de fato, do campo, tá bom? Uma das minhas atividades externas, se não fosse toda essa questão da pandemia, seria a visita no assentamento, onde vocês conheceriam os trabalhadores, como que eles se organizam, como que eles produzem, e
proporcionar a ligação desses trabalhadores com a cidade, tá bom? Tem alguém aí acompanhando? Tem alguém para fazer algum comentário? Fala aí, Anderson. Algum comentário? Alguma dúvida, gente? Valeu, então. Se não tem nenhuma intervenção, nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, tá bom, gente? A gente, então, encerra oficialmente o livro. Amanhã, então, eu faço a revisão para o teste e explico como que vai ser o teste, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Quem estiver ouvindo, deixam aqui aí como presença, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau.